alguém teria feito essa trajetória dele, não é? Quer dizer, a gente tem que pensar muito nisso. Alguém com a disposição, alguém teria levado a surra que ele levou da mãe? Como foi essa sua? Uma boa pergunta. Porque, e se ele não tivesse levado a surra que ele levou, teria feito a história que ele fez? É muito interessante isso. Porque o Luiz Gonzaga não estava na ideia de Luiz Gonzaga, ou pelo menos nós não sabemos, que fosse uma pessoa que dissesse assim, eu vou me embora, eu tenho que ir para o mundo, né? Quer dizer, e eu vou fazer na música brasileira uma presença marcante, não é? Não consta que houvesse na cabeça de Luiz Gonzaga uma ideia assim. Então, ele aos 17 anos e pouco, ele tinha uma namorada, e isso, numa idade dessa, uma pessoa do campo já é um homem feito, não é? Já é um homem feito, quer dizer, um homem que já ganhava o seu, né? Que já trabalhava de várias maneiras, fazia seus biscates, etc. E já tinha tido, inclusive, um emprego, não é? Ele já tocava desde garoto, ele já tocava sanfona de 8 baixos, ajudando o pai, porque o pai, Januário, era sanfoneiro de 8 baixos e também era concertador de sanfona. O Luiz Gonzaga já cantava, já tocava nos forrós, ajudando o pai. Eu imagino que se não tivesse acontecido esse namoro dele com uma moça de Exu, uma moça, vamos dizer assim, de uma condição social superior à dele, que era negro pobre, filho de negros pobres, trabalhadores rurais, dificilmente teria, nas condições em que viviam, grande progresso. Mas imaginando a gente, podemos imaginar isso, que Luiz Gonzaga, que era um menino muito inteligente, muito esperto, muito ardiloso, assim, muito astucioso, e que já tocava sanfona, e que já tinha tido emprego com um coronel Manuel Aires, que era um advogado rábula, quer dizer, um advogado prático, não era formado, mas que fazia defesa de algumas causas lá no interior. E o Luiz Gonzaga foi contratado por ele, por quê? Porque era um menino esperto, era um adolescente, espertíssimo, era divertido, portanto, tinha um senso de humor, e o coronel precisava de um arrieiro, que era uma pessoa que tratasse dos animais. O coronel viajava, precisava de alguém que cuidasse do cavalo, quer dizer, quando ele fosse despachar como juiz, em qualquer audiência, naquele sertão, em Oricuri, ou em Bodocó, ou em Araripina, ou em Santa Maria da Boa Vista, ou em São José do Belmonte, que era, digamos, para não sair muito da região, quem é que ia cuidar do cavalo dele? Né? Amarrar direitinho, dar comida, descansar, dar água, etc. Precisava de um jovem. E assim contratou Luiz Gonzaga. E foi assim que o Luiz Gonzaga, convivendo com a família do coronel, que era, naquele contexto ali, um caso raro, de uma família muito educada e com certos costumes, com certos hábitos, que faziam a gente imaginar que havia ali uma certa civilização que não era apenas cuidar de bichos e de plantas, né, no campo, mas também havia um certo trato, havia havia uma certa civilidade na mesa e tal. Então elas ensinaram o Luiz Gonzaga contra isso, ensinaram ele a comer na mesa, a usar os talheres, umas certas boas maneiras, a falar melhor, digamos assim, a se comunicar com o português mais coloquial, mais corriqueiro, quero dizer, né? Então, o menino ganhava aí uma certa qualidade nas suas relações sociais. Bom, imaginemos que o Luiz Gonzaga, se não tivesse levado a surra da mãe, que levou porque estava namorando com uma moça e o pai dela não queria, era moça mais de uma classe social um pouco superior e tal.
tivesse ficado por Exu. Não levava a surra, ficava em Exu mesmo, ia talvez casar por ali com aquela ou com outra, ele podia roubar aquela moça e casar com ela e depois não ia matá-lo, né? Tudo isso, imaginando coisas boas. E ele iria ser porque era inteligente, ia ser um comerciante ali e tal, e tal, e tal. Portanto, a música brasileira não iria ganhar muita coisa, na verdade. Ele saiu de Exu por causa da surra que levou. Surra muito grande. Agora imagine, como eu estava falando, um homem feito já, cuidando do próprio nariz, dono do próprio nariz, já tomando as suas e tal, foi tomar dores com o pai da moça, que disse, era até padrasto, que disse que não queria namoro da filha dele, da enteada dele, com aquele jovem cuja família ele conhecia, mas era um pobre, que não tinha, não podia cuidar de um casamento, etc. E não podia ter grande futuro para ela. Então, Luiz Gonzaga toma as duas, se arma e vai tomar dores, tomar satisfação com o homem. E chega para ele e descompõe, né? Diz que, ouvi dizer que o senhor anda aí falando mal de mim, não sei o que lá, que não quer o meu namoro com a sua filha, não sei o que lá. Eu tentei, então eu sou homem, aquelas coisas tinha tomado umas 3 lá, né? Aí o homem disse, não, conversa, isso é boato, isso nunca disse isso de você, olha, imagina você filho de Santana, em Januário, que eu tenho muito respeito, etc. Mas saiu dali, evitou o conflito, foi a Santana, que estava vendendo cordas na feira de Exu, era um dia de sábado, e disse, olha, acho bom você tirar o Luiz daqui, porque ele anda bebendo e me descompôs ali. E isso não dá certo. Claro, ele estava ameaçando, óbvio. Isso era em Exu, terra onde se matava muita gente. E então a Santana manda chamar Luiz, não diz nada, junta, a feira para ela terminou, também não estava vendendo muita corda mesmo. Então vão-se embora e ela em silêncio o tempo todo, com raiva dele, naturalmente. Quando chegou em casa, pegou uma chibata e começou a dar-lhe uma surra. Imensa surra, grande. E ele, desesperado, um rapaz com 17 anos, levando uma surra, não é? Quer dizer, fazia tempo que ele não apanhava daquele jeito, já estava desacostumado, né? E o pai disse, solta ele, Santana. E ele pensou, estou salvo. Meu pai me salvou. Solta ele, Santana. Aí Santana soltou. Quando ele foi passando na porta, o pai, em vez de chamar para conversar, deu-lhe um pé na bunda. Quer dizer, aquilo ali foi o despacho. Então, a partir daquilo ali, ele constrangido, chateadíssimo e tal, resolveu ir embora. E foi embora. Aproveitou a carona de um homem que ia levando umas coisas para a feira do Crato, fugiu com ele, chegou no Crato, vendeu uma sanfoninha que ele tinha comprado em Oricuri, que é a minha terra. Justamente quando acompanhava o coronel Manuel Aires numa dessas audiências dele por lá, tinha comprado a sanfona, vendeu no Crato, comprou passagem de trem para Fortaleza, chegou em Fortaleza e se alistou no Exército, passou 9 anos no Exército. Terminou o período dele do Exército já em Minas Gerais. Ele esteve em vários lugares, mas em Minas foi onde ele passou mais tempo, em Juiz de Fora. De lá veio embora para o Rio, já um sanfoneiro feito, caprichado na sanfona de 120 baixos, porque a de 8 ele tocava quando saiu de Exu. Quando ele chegou em Minas, ele comprou uma sanfona melhor e depois chegou era de 48 baixos e depois comprou a de 120 baixos e um soldado da polícia lá em Minas, lá em Juiz de Fora, ensinou todos os segredos da sanfona de 120 baixos. Ele, quando chegou no Rio, em 1939, ele era de 12, então tinha quantos anos? 12 para 39 são 20. 28? 27? 27, né? É isso? Pronto. Ele estava um tocador feito. Mas um tocador. Tocava tudo na sanfona. Ele tocava as coisas da moda. E na época havia o quê? Havia havia foxtrot, havia
valsa, havia tango, havia muitas músicas que estavam na moda e que as pessoas estavam dançando, cantando, etc. E havia no Rio uma efervescência muito grande, sabe? Como o Rio é uma cidade portuária, capital do Brasil na época e tal. Navio de tudo quanto era lugar, marinheiros, a zona do Mangue era muito movimentada, tinha muitos bares, vida noturna intensa, muita briga e muito som ao vivo em cada boteco daquele. Então, ele aí viu que, em vez de voltar para casa, ele deveria ficar por ali, foi estimulado nesse sentido. Ficando, começou a tocar aqui, ali, lá, começou a participar de programas de calouros, etc. Mas não tinha ainda, achava que aquilo ali ia ser apenas o ganha-pão dele. Ainda não tinha posto na cabeça o papel que ele poderia desenvolver. Isso foi estimulado por uns estudantes de cearenses que ele conheceu lá, que frequentavam um boteco desses lá. Quando viram ele tocar, viram que ele era um sertanejo e tal, e provocaram. Vem cá, por que não toca coisas lá do seu sertão? Nós somos cearenses e tal, e a gente sabe coisas que você deve saber, algumas músicas antigas e tal. Por que não toca? Aí ele resolveu tocar um dia, e choveu dinheiro na bandeja dele. Né? Porque eles eram pagos pela bandeja. Se agradasse, chovia dinheiro ali. Se não agradasse, a noite não era boa. Né? Então, nesse dia que ele tocou o Vira e Mexe, houve uma certa ovação e choveu dinheiro na bandeja dele. A partir daquilo ali, ele começou a entender que o papel dele era retomar a tradição. Porque tocando as coisas da moda, como todos tocavam, ele seria apenas um a mais. Mas retomando a tradição dele, trazendo de volta as coisas que o pai cantava e tocava, ele teria seria a sua identidade colocada em primeiro lugar. Então ele procurou o Humberto Teixeira. Ele procurou um outro, era um cunhado de Humberto Teixeira, e acabou chegando a Humberto Teixeira. O que é que ele queria? O que é que ele propôs? Ele propôs retomarem a tradição da música sertaneja, que era o que ele tinha nascido e sido criado ouvindo aquilo e tocando aquilo, já desde menino. E, digamos, uma certa renovação, eles colocariam aquilo em pauta. Aquilo iria se tocar nas rádios, etc. E eles estariam criando uma certa movimentação em torno dessa cultura do sertão. O Humberto Teixeira começou a compor com ele, e aí o baião passou a ser a dança da moda, passou a ser a música da moda. Quer dizer, em vez de valsas, tangos e etc., foi o baião que passou a ser a dominar as paradas de sucesso. Aí os rádios começaram a tocar no Brasil todo. Luiz Gonzaga passou a ser o número 1 da música brasileira. Por muito tempo ele foi. E isso permitiu a ele, com a colaboração de dezenas e dezenas de compositores, só para ter uma ideia, até 1981, 8 anos antes dele morrer, eu, pessoalmente, que estou ouvindo cada música que o Luiz Gonzaga gravou aqui no nosso acervo e anotando os parceiros que ele teve, até 81 ele já tinha, na minha contabilidade, cerca de 67 parceiros. Tem um livro que fala sobre bem mais de 1000. Assim, tem um livro que é um livro de canções e parcerias do Luiz Gonzaga, uma coisa assim. Tu pode ler da bolsa. Aí ele tem dizer de todos os parceiros e os fãs. Ele tem a família como um fã, alguma coisa assim. O livro. Esse livro nós temos ele aí, é de Marcelo, qualquer coisa, não lembro agora. É um que tem umas fotozinhas assim, né? Nós temos ele aí. Na verdade, ali, ele mostra as letras das canções, das composições e tal. Mas estou falando de parceiros, ou seja, pessoas que assinaram com ele composições. Porque ele gravou
muita gente sem ele entrar na parceria. Ele só fez gravar, cantando e tocando, tá entendendo? Agora, parceiros dele dividir, assinar com a pessoa. Então você faz a letra, eu faço a melodia, né? Ou eu faço a melodia junto com você e aquele ali faz a letra. Então, nessas parcerias, eu até agora, até 81, eu contabilizei cerca de 67. Evidentemente que nem todas essas parcerias registradas são reais. Às vezes entra o nome de uma pessoa que não é parceiro de nada. Só para você ter uma ideia, a Anastácia, grande compositora também, compôs com o Luiz Gonzaga. Anastácia aparece, ela registra as composições dela no nome da filha. Ou seja, a filha como compositora. Por quê? Para quê? Para a filha ter uma renda. Para quando ela morrer, a Anastácia, a filha já sei, ela não precisar de ir atrás, correr atrás na justiça para poder garantir. Mas eu vou registrar isso aqui como composição dela, porque ela já terá isso aqui como um repertório dela. Está entendendo? Helena Gonzaga, mulher de Luiz Gonzaga, aparece como parceiro em várias composições. Evidentemente que Helena nunca compôs uma linha, nem letra, nem melodia, de nada. Helena era muito bem a contabilista da família. Ela era contadora antes de casar com Luiz Gonzaga, contadora profissional de uma firma e tal. Casou com Luiz Gonzaga e virou a contadora de Luiz Gonzaga, fazia toda a escrituração dos. Então é isso. Quer dizer, eu acho que deu para entender o que esse discurso todinho quer dizer. Uma pergunta. De certo modo. Quando o senhor recebeu a proposta para trabalhar, o que passaram sobre o Luiz Gonzaga? Você já era fã? Fã. Eu era fã. Ali passaram o quê? Qual foi o que o senhor sentiu quando recebeu a proposta? Eu sou quase conterrâneo dele, né? Só para mostrar vocês aqui no mapa, eu sou da região do Araripe. A região do Araripe está aqui, certo? Então essas cidades todas aqui, esse marronzinho aqui é o Araripe, né? Serrita também, aqui também. Serrita, Cedro, não sei se pega, mas Moreilândia, Exu, Granito, Bolocó, Uricuri, Pubi, Trindade, Araripina, tudo isso é a região do Araripe. Isso aqui é Chapada do Araripe, região do Araripe. Ele é daqui e eu sou daqui, tá certo? Então a gente tem já aí um bocado de coisa em comum. Para mim é facílimo entender o Luiz Gonzaga quando ele canta certas palavras, ele fala certas expressões. É como se eu tivesse, na minha infância, ouvindo os meus vizinhos conversarem, tá entendendo? Eu sou funcionário da Fundação de Cultura desde 1986. Já, inclusive, estou para me aposentar agora, daqui a um ano e pouco. E eu estava no setor de literatura e editoração. Como eu saí de lá, porque houve algumas mudanças e tal, e eu preferi sair, vim para cá. E para mim, assim, como eu leio sempre tudo, então conheci um pouco de Luiz Gonzaga, como todos nós. A gente sempre acha que sabe muito mais coisa do que, na verdade, sabe, né? Eu achava que eu sabia muito sobre Luiz Gonzaga, mas quando eu cheguei aqui, eu descobri que eu não sabia quase nada. Então, eu comecei a ler, a estudar, a revisar coisas, inclusive revisar o site daqui, que tem muito material. Fiz uma revisão inteira do site, então a gente até nem atualizou ainda, mas eu fiz uma revisão. Com isso eu estava aprendendo. Comecei a ler livros, li a biografia, que é a melhor biografia sobre ele, que é de Dominique Dreyfus, uma francesa. E pronto, hoje eu já posso conversar sobre o Gonzaga, tentar